Você não escolhe a profissão, é a profissão que se escolhe. Por quê? Porque às vezes você pensa que você gostaria de ter feito direito e, no entanto, você é um jornalista. Mas você fica com aquela frustração de não ter feito direito, que você gostaria de ser um advogado. Mas a profissão que te escolheu, você passou em jornalismo e a vida foi te levando para este lugar, e quando você percebe, você é um profissional da comunicação. É assim que funciona em qualquer profissão. Existem aquelas pessoas que pensam, não, eu escolhi ser isso e eu vou escolher, eu vou dizer o ano que eu vou casar, o filho que eu quero ter. Isso é uma ilusão. Se você conseguir aquilo que você quer, é porque, de certa forma, isso faz parte da sua história. Não é só você, é muito restrito você dizer que isso tudo depende de você. Não, a vida te colocou nessa situação de ser jornalista, por exemplo. E aí se você tem uma frustração em relação a isso, esta frustração está a serviço do sentimento de alguém da sua família. Como a gente está dizendo, tudo tem a ver com a sua história. Qual é a história da sua família? Não é você. Existe todo um contexto atrás de você, de onde veio a sua vida. Então, possivelmente, a pessoa que não consegue se fixar em uma profissão é porque um ancestral dela, pode ser um avô ou um bisavô, ficou preso numa profissão para sustentar a família, mas que não era aquilo que ele queria. E aí, o que nós fazemos por amor àquele que foi responsável pela nossa vida? Por que foi responsável? Porque ele ficou tendo que trabalhar numa fábrica, por exemplo, numa linha de produção, e ele adoraria ter sido um músico. E eu digo isso que eu fiz uma constelação exatamente com esse tema. E o avô queria ser músico, mas não pôde, porque teve que sustentar uma família de 10 filhos, trabalhando numa linha de produção na fábrica. Então, o que acontece com o descendente? Nós não escapamos disso. Ou você faz igual àquele ancestral, ou você entra num emprego e fica o resto da vida naquele emprego, frustrado, ou você faz o que ele não pôde, você sai de todos os empregos. Passar em concurso e não conseguir, tenta e não consegue. Eu só vejo um caminho. O trabalho de constelação pode ajudar porque tem algo que está impedindo esta pessoa de conseguir o que ela quer. Então, neste caso, eu sugiro que ela investigue na própria família onde estaria esse impedimento. E às vezes, uma pessoa que tinha uma profissão errou na execução daquela profissão e prejudicou pessoas, se arrependeu, pode ter morrido por isso. Então, ela vai dar um jeito de não conseguir ter profissão alguma, para não correr aquele risco, para não sofrer o que aquele ancestral sofreu. A gente já nasce seguindo uma história. Então, essas pessoas que têm esse dom estão sempre a serviço de salvar alguém da família. Eu fiz a constelação de um bombeiro e ele era um bombeiro de resgate. E ele me disse assim, eu tenho um dom, eu tenho um prazer em fazer o que eu faço. E quando nós fomos
atrás da história dele, porque ele veio fazer a constelação por uma frustração, também no trabalho que ele queria crescer mais e estava difícil o trabalho dele. Então, nesta situação, quando a gente olhou, ele tinha um avô que trabalhava numa mina e a mina estourou e ele morreu naquele trabalho. Diz que ele chegou em casa, trouxeram o avô num saco de entulho, então uma coisa trágica, e a cada resgate que esse bombeiro faz era para salvar o avô, então isso era um dom. Eu digo que ela tem que procurar na família se houve alguma tragédia em relação à profissão, se houve alguma frustração, alguma coisa que prejudicou a família por conta do trabalho.